Moçada, hoje o aniversário da estreia de uma carreira que foi muito marcante. Happy birthday to you, Blizzard of Oz. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, quero lembrar a você que ainda não fez sua inscrição, que vai lá, faça a sua inscrição, dê o seu like para nós continuarmos fazendo nossos vídeos pesados por aqui, beleza? Muito bem, moçada, hoje é um Clube dos 45, mais um play de 1980, mais um daqueles que abriram a década de 80 de maneira brilhante, e é esta coisa impressionante que eu tenho aqui, olha só. A contracapa e tudo mais, com a famosa camisa de franjas. Viram aí, né? Blizzard of Oz, o disco de estreia da carreira solo do Ozzy Osbourne. Quando eu falei que era, então, a estreia de uma carreira que foi marcante, Ozzy Osbourne tinha já uma carreira consolidada já há muitos anos no Black Sabbath. Mas, como carreira solo, esse aqui foi o seu primeiro registro. Então, após ter saído do Black Sabbath em 79, Ozzy Osbourne formou uma banda sensacional e começou a sua carreira solo gravando este primeiro álbum aqui de 1980. Qual era esta formação, essa banda sensacional, então? Eu já até contei essa história naquela resenha que fala aqui do Ozzy Osbourne, que nós soltamos aqui um pouco depois, né? Que ele anunciou a sua aposentadoria, um pouco depois do seu último show lá, o seu show de despedida, e um pouquinho antes do seu falecimento, né? Infelizmente. Mas aqui eu vou falar de novo da formação, porque é uma formação fantástica que gravou esse primeiro disco aqui. Então, além do Ozzy nos vocais, ele conseguiu aqui dois músicos três, né? Bastante experientes que ele já conhecia, que foram o Bob Daisley no baixo, o Don Wade nos teclados e o Lee Kerslake na bateria. Então, músicos bastante experientes, já conhecidos do Ozzy, né? O Bob Daisley já havia tocado no Uriah Heep, e no Rainbow, desculpa, ele não havia tocado ainda no Uriah Heep. Ele tocou depois desse disco aqui, depois que ele deu uma saidinha do Ozzy, ele tocou lá. Ele tinha tocado no Rainbow, tá? Ele havia tocado no Rainbow, né? Quem havia tocado no Uriah Heep era o Lee Kerslake. O Lee Kerslake, baterista de muitos anos, da formação clássica lá, desse outro clássico, dessa outra lenda do rock pesado, né? E o Don Wade, o tecladista que já havia, inclusive, tocado no Black Sabbath, já havia feito teclados para o disco Never Say Die do Black Sabbath. Então, isso aí, velhos conhecidos já do Ozzy, músicos experientes. E o guitarrista era uma revelação, foi uma revelação do Ozzy, né? Randy Rhoads, um guitarrista californiano, que tocava no Quiet Riot, mas o Quiet Riot até então não tinha despontado, não tinha explodido. Era uma banda totalmente underground. Então o Randy Rhoads não era um guitarrista conhecido. E ele acabou entrando aqui e acabou virando um grande destaque, porque é um guitarrista sensacional que chamou muita atenção a partir desse disco aqui do Ozzy Osbourne, né? Então, esse disco aqui, moçada, quem não conhece e for ouvir pela primeira vez e esperar ouvir alguma coisa semelhante a Black Sabbath, esqueça, tá? Esse disco é bem diferente do estilo que o Ozzy seguia no Black Sabbath. Esse aqui já é um heavy tradicional também, mas já com algumas concessões ao hard rock, já num estilo assim, não é mais leve, né? Mas mais solto do que o estilo do Black Sabbath, não é aquele estilo tão massivo, as músicas costumam ser um pouco mais rápidas e mais variadas também. Então é um disco diferente. O Ozzy nunca, na sua carreira solo, ele procurou fazer músicas na pegada do Black Sabbath, sempre fez um negócio meio diferenciado. E esse disco aqui é muito bom, mais uma das grandes pérolas que abriram os anos 80, essa década que foi tão importante para o rock pesado. E vamos falar um pouquinho das faixas que tem aqui então, né, para analisarmos melhor a participação de cada um deles e falarmos um pouco dessas faixas aí. O disco abre com I Don't Know, uma música completamente diferente, então, do estilo do Black Sabbath, né? Uma música bem mais solta, né? Que abre esse disco aqui e já mostra como seria a carreira do Ozzy Osbourne aí, com um toque bem pessoal da sua banda.
Seguindo Crazy Train, uma das mais famosas músicas do Ozzy Osbourne, né, que ficou obrigatória nos seus shows por todo sempre, né? Foi single, foi um grande sucesso, uma música aí que marcou bastante. Goodbye to Romance e essa Crazy Train, só voltando um pouquinho nela, de jeito nenhum Black Sabbath gravaria uma música desse tipo, tá? Completamente diferente. Goodbye to Romance é uma balada. Uma bela balada aí, né? Que as bandas heavy tinham o costume de incluir e que virou depois quase que uma lei, né? Nos anos 80 aí tem uma balada num disco pesado. Essa aqui é uma grande balada que tem aqui já arrebentando no primeiro disco. De uma faixa curtinha instrumental que o Randy Rhoads faz no violão, tá? E fecha esse lado A, Suicide Solution, uma música famosa do Ozzy também. Famosa também porque deu problemas pro Ozzy mais pra frente. Fiz até uma curtinha aqui falando disso, né? Quando o Ozzy foi parar nos tribunais com essa música aqui por causa da família de dois jovens lá dos Estados Unidos que ouviram isso aqui e depois acabaram tirando a própria vida, e aí a coisa complicou, mas depois no fim não deu em nada, mas perturbou um pouco enquanto desenrolava a coisa, né? Mais uma outra grande música também, essa Suicide Solution, ela foi baseada no passamento do Bon Scott, que faleceu nesse ano aqui de 1980, vocalista do AC/DC. O lado 2 aí tem Mr. Crowley. E isso aqui, moçada, essa aqui eu tenho que fazer umas observações e contar até uma historinha para vocês. Quando eu comprei esse disco aqui nos anos 80, eu comprava meus discos nos anos 80 e eu ia, obviamente, ouvi-los, né? Então eu sempre ouvi do jeito... não é correto, sei lá, pela ordem, né? Colocava sempre primeiro o lado 1, depois virava para ouvir o lado 2. E esse aqui, por engano, eu peguei e não reparei, né? Que lado que eu tinha pego para colocar no prato do toca-discos. E só a hora que eu estava colocando o braço do toca-disco em cima do disco, que eu vi que ele estava no lado 2. Mas não dei importância. Falei, tudo bem, eu ouço aí o lado 2, depois eu viro, né? E, moçada, parece que foi uma coisa que me fez colocar aquilo lá para me impressionar, tá? Porque eu me impressionei demais com a introdução de teclados dessa música Mr. Crowley. Moçada, na minha opinião, a maior passagem de teclados do heavy metal. Eu não vou falar do rock clássico, porque aí vai incluir as bandas progressivas, né? E no progressivo tem passagens mirabolantes de teclados também, né? Mas em se tratando de bandas de heavy metal, hard rock, essa aqui, na minha opinião, é a maior passagem de teclados de todos os tempos. Don Airey simplesmente garboso, soberbo, suntuoso, espetacular. Que introdução! Que introdução, né? Se quiser colocar aí, daquele jeito. Assim, olha, depois a música, né? Toda ela é fantástica. E depois entra o andamento, né? Com uma grande linha vocal, grandes riffs, o peso da seção rítmica, um grande solo de guitarra depois. A música é inteira fantástica, mas essa introdução é um negócio do outro mundo. Sui generis, impressionante. Seguindo aqui, No Bone Movies, uma música também com um riff bastante hard rock, bastante animado, bastante legal. Seguindo, Revelations. Essa aqui também, Revelations Mother Earth. Essa aqui também é uma outra música aqui a parar para falar um pouco. É uma semi-balada, não é exatamente uma balada. É uma semi-balada que tem riffs fantásticos também, mas aqui, de novo, o que faz o show são os teclados do Don Airey. Tanto na base como no solo, que tem um solo longo e espetacular de teclados dessa música aqui. Simplesmente impressionante também a participação do mago Don Airey nessa faixa aqui. Então, moçada, olha, a introdução de Mr. Crowley e essa aqui, em termos de teclados, são coisas do outro mundo, tá? E o disco fecha, então, com Steal Away the Night, onde o baixo faz o show aqui, né? Bob Daisley aqui arrebentou com grandes subidas e descidas do seu baixo aqui, grandes overdubs em meio ao resto também, muito legal que tem aqui. Então, moçada, o Ozzy entrou arrepiando, arregaçando, mais um petardo incrível para abrir aqui os anos 80.
e abrindo também a carreira de Ozzy Osbourne, né? Depois desse aqui veio o Diary of a Madman, veio o Bark at the Moon, veio The Ultimate Sin e assim por diante, né? O Ozzy teve uma carreira longa que se encerrou só nesse ano aqui de 2025, né? Infelizmente, para sempre, né? Mas foi uma carreira solo longa, entremeada aí com algumas voltinhas pro Black Sabbath também, né? Mas sempre produziu grandes discos, sempre apresentou sua banda com grandes formações, né? Inclusive uma mão incrível para arrumar guitarristas bons, né? Depois do Randy Rhoads aí veio o Jake Lee, depois veio o Zakk Wylde, então grandes guitarristas, o Brad Gillis tocou lá também, sempre grandes guitarristas tocando na banda dele, outros grandes músicos também. Então, uma banda que sempre teve formações fantásticas, o Madman sempre esteve muito bem à frente da sua banda solo e sempre fez trabalhos antológicos, transcendentais e maravilhosos. Esse aqui é um deles, o primeiro, que abria com chave de ouro aí essa grande carreira solo que o Ozzy teve aí a partir de 1980. Então, moçada, quem conhece sabe do que eu tô falando, quem não conhece vai lá, que é um grande play, só não esperem ouvir aqui algo parecido com Black Sabbath, a não ser o timbre da voz inconfundível do Ozzy Osbourne, né? E as suas interpretações fantásticas também, que ele continuou ao longo do tempo sempre sendo um grande intérprete. Então, quem conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece vai lá, que vale muito a pena, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!